Tá, eu falo alguma coisa? Hã? Eu falo alguma coisa? Sei lá, tu inventa, desenrola aí. Famoso slide anterior da cabeça do húmero. Basicamente é quando esse teu ombrinho, no caso, desliza Só para fala. frente. Por isso de slide. Slides não, Slime? No lateral é melhor. Famoso slide anterior da cabeça do húmero, que é muito acometido nas remadas, quando a gente vai fazer o movimento, ó. O ombro basicamente desliza para frente, por isso slide anterior da cabeça do húmero. Ele desliza para frente quando vai fazer a remada. E Lucas, por que tá fazendo essa porcaria? Slime anterior. Quer falar bonitinho em inglês, né? Que isso, porra. cara? Basicamente é o que, galera? Quando você pega o teu ombrinho aqui, ó, jogou nessa direção, que ele desliza para frente quando você vai fazendo os movimentos e perde essa questão da estabilidade. É um termo muito técnico, né? A gente tem que dar uma descomplicada nessa parada aí, né? Ombrinho deslizando para frente, fica mais o plástico. ombro deslizado. Plástico não, né? Fica mais prático. Então vamos lá. Explica aí, Lucas, um pouco pra gente. Então, como o Adrian já deu uma breve resumida sobre o slide anterior, o slide anterior é esse deslizamento que a gente tem da cabeça do húmero. Então, a cabeça, ou seja, o topo do nosso húmero, como nessa imagem aqui superior, ele acaba projetando nesse movimento de extensão. Então, a gente tem flexão, a gente tem extensão. Quando a gente tem um slide anterior, a gente tem uma extensão a mais na cabeça do nosso húmero. Qual que é o impacto disso? Quando a gente faz alguns movimentos, ou vamos pensar na posição estática, a pessoa parada, ela tem essa tendência, essa postura aqui de ficar em extensão. Ou seja, coloca essa cápsula articular posterior totalmente contraída e gera um estresse maior para essa cápsula articular anterior, tá? Então isso às vezes a gente pode ter algumas beliscadas ali, alguns tendões, principalmente ali em subescapular, no bíceps, enfim, e a gente precisa cuidar disso. E como que a gente pode estar cuidando disso através dos exercícios? Simples. Alguns exercícios como a remada, por exemplo, que a gente faz um movimento, a gente tem o costume de ver muito esse padrão de movimento aqui, ó. Faz um movimento assim e retorna. E eu não tô mentindo nisso aqui, vocês sabem muito bem. O que acontece nisso? Que chega um momento que o grande dorsal ele acaba não fazendo a maior produção de força. Ou seja, às vezes, sabe aquele ditado que quanto mais melhor? Às vezes nem sempre é assim. Aqui nesse caso da remada, se a gente diminuir essa quantidade de movimento, fica melhor. Ou seja, o movimento aqui a gente precisa fazer o seguinte: controlar a fase concêntrica até a lateral do tronco. Ah, beleza, passou um pouquinho, tranquilo. Mas quanto mais a gente passa esse braço para trás, maior é o movimento. Ou seja, falando gourmetizado, a artrocinemática, a osteocinemática é o quê? O movimento quando a gente faz extensão, a cabeça dispara para frente. Beleza? Mas Adrian, eu estou no movimento de remada, acontece muito isso. Como que eu posso estar intervindo? O aluno não consegue entender como ele deve se posicionar numa remada. Explica pra gente aí. Antes de eu mostrar para vocês a forma que você vai estar intervindo, você precisa entender como que você vai identificar isso no teu aluno. Isso de maneira dinâmica, beleza, fica tranquilo de você identificar. Agora, de maneira estática, quando você for tirar as fotos do teu aluno para estar avaliando, a gente pode encontrar uma alteração como a protusão dos teus ombros, que isso não é o slide anterior da cabeça do teu húmero, ela é uma protusão. E o que eu posso achar? É um slide. E o que acontece? Tu pode também ter a protusão e o slide, ou você pode ter só o slide, que basicamente o teu cotovelo fica atrás da linha do teu ombro. Assim a gente deixa esse ombro mais rodadinho para frente, ele desliza para frente. Pensando agora na questão da remada, a gente pode estar utilizando a famosa teoria de Lapierre. Basicamente, o que é essa teoria de Lapierre? Ela consiste em separar algumas partes do movimento. No caso, fase concêntrica seria quando a fase que eu puxo, que é a primeira fase, ajustou aqui, ó. Fase concêntrica do movimento, eu faço a máxima retração, utilizando a concêntrica completa. Retraiu, estabilizou, eu conduzo até aqui, concêntrica completa. Agora, a excêntrica, eu vou pegar e vou voltar parcialmente, só até aqui. Eu não vou alongar lá na frente. E a gente pode estar utilizando também de outra forma, que é estar fazendo o movimento com a concêntrica incompleta também, que é basicamente quando eu for fazer esse movimento aqui, ó, eu vou fazer a máxima retração
e utilizar só até aqui, ó, a remadinha mais curtinha mesmo. Aí eu posso alongar, retraiu, remadinha mais curtinha. Por que, Adri, que eu não vou pegar e fazer esse movimento jogando lá atrás, utilizando a fase concêntrica completa? Porque teu aluno muitas vezes ele não tem essa estabilidade para estar conseguindo buscar essa amplitude. E a maneira que você faz esse movimento, a tendência quando a sobrecarga está muito alta e ele não tem um bom nível de estabilidade na articulação e também consciência para fazer o movimento, a tendência é sempre jogar esse ombrinho lá para frente. Por isso, para melhorar essa postura dele, melhorar essa questão desse desequilíbrio que ele tem e também, claro, gerar maior estabilidade, a maior produção de força, você pode estar utilizando sim essa fase um pouco, digamos que mais curtinha mesmo do movimento até aqui. E depois, claro, aí você pode sim estar fazendo o movimento completo até do lado do corpo. Podendo sim, nas últimas repetições, dar aquela roubadinha e dar uma leve passada sem problema nenhum. A grande sacada para essa questão da retração, que a galera tem muita dúvida, é sempre lembrar do seguinte. Eu estou nesse posicionamento. Deixa eu voltar aqui para a remada. Ó, é muito comum mesmo, inclusive você faz esse erro, garanto, que até aprender o que deve fazer a retração e você faz a retração, só que daí quando você vai puxar, você relaxa. Isso aqui é padrão. A galera faz a retração e aí perde essa estabilidade. A grande sacada é eu pegar firme aqui, eu faço a retração e quando eu for pensar em trazer o cotovelo, eu estufo cada vez mais meu peito e continuo fazendo como se eu fosse retrair cada vez mais. Eu retraio e eu mantenho jogando cada vez mais lá atrás. Assim o meu ombro não perde estabilidade e ele não rotaciona para frente. Melhorando essa questão de produção de força da tua musculatura, estabilidade e com certeza os teus resultados. Como o Lucas falou, não quer dizer que se eu passar um pouquinho meu ombro e começar a fazer esse movimento, vai ter alguma lesão. Porque a gente sabe que lesão sim é multifatorial e não depende apenas do fator biomecânico do exercício. Porém, eu não posso descartar essa hipótese. Por quê? Quando eu vou fazendo muito esse movimento repetitivo, como a gente não está no bom centramento articular nem no bom alinhamento, a nossa cápsula articular vai ficando cada vez mais frouxa, cada vez mais desgastada. E esse movimento repetitivo, a longo prazo, pode ser que traga algumas dores, algumas lesões ou entre vários outros fatores. Também podendo não trazer. Mas se eu vou pegar e querer no meu aluno, no caso que eu vou estar acompanhando, o padrão de movimento vai estar impecável, a estabilidade impecável e o direcionamento também. Então, mais foco na questão do exercício, na técnica de movimento, com o cuidado com o aluno, só que você também não pode esquecer da progressão de carga. Você não vai querer ficar um robozinho 5 quilinhos. Foi. Depois que melhorou, já faz essa retração e pode trazer o cotovelo junto sem problema nenhum. Só separa por etapas até você conseguir melhorar o centramento articular, melhorar o alinhamento e depois sim a gente pode finalizar toda a questão de movimento. E mais uma coisinha para acabar agora. Tem os alongamentos que a gente pode estar utilizando para intervir. Mas isso a gente vai falar só na nossa comunidade Descomplicando o Movimento ou na mentoria exclusiva que a gente vai estar fazendo. Também. Viu, Lucas? Mas agora aí, cara, me tira essa dúvida. Opa. Quem tá fazendo, no caso, esse slide anterior da cabeça do húmero, que eu aprendi que é deslizar o ombrinho para frente, pode fazer supino? Porque eu vejo que às vezes falam que o encurtamento peitoral que causa isso, aí você não pode fazer supino ou nada de peitoral. Cara, então, a resposta é pode sim. Então, como a gente gosta de falar muito, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, se a gente botar um volume de treino, se a gente sabe que o peitoral está muito encurtado, ou seja, o grau de stiffness que a gente conhece, né, a rigidez muscular está muito alta, a gente não vai fazer 30 séries de supino num treino. A gente vai, obviamente, ser mais cauteloso e botar um pouco menos de volume aqui, mas você pode fazer. Alguns artigos, esses estudos também falam que melhora a flexibilidade, não melhora? Então eu vou usar isso ao meu favor. Como que eu posso estar fazendo? Como lá na remada a gente entendeu a técnica, eu vou te mostrar um pouco dessa técnica aqui no supino também. Então, como a gente se trata de um movimento de Só empurrar... antes disso aí, Lucas, tem que ser esse supino específico ou pode ser qualquer um? Esse supino aqui é um supino da nossa parceira Total Health. Não, mentira, Total Health. Patrocina o canal. Patrocina o canal, né? Galera, esse daqui é um supino reto. A gente pode estar utilizando as outras variáveis, como supino inclinado ou qualquer outro exercício de peitoral. Vamos pensar que num crucifixo e no supino a gente vai seguir essa mesma base de movimento escapular. Qual que seria o intuito? Quando a gente tem um slide anterior, automaticamente a gente não tem somente essa alteração sozinha. Normalmente a gente pode encontrar também uma inclinação anterior da escápula. Ou seja, como nessa imagem aqui.
Resumindo, o peitoral também vai estar bastante encurtado e outras alterações também vão estar encontradas, por exemplo, como uma hipercifose torácica. Pode ter. Nesses casos, o serrate anterior às vezes não está num posicionamento bacana. Como que eu posso botar serrate anterior e manguito rotador para segurar e suportar esse nosso ombro, tá? Dar estabilidade para a cabeça do húmero. Fazendo o movimento de deixar a escápula em neutro. O Adrian já ensinou bastante como que é deixar a escápula em neutro. Outra coisa, escápula em neutro não é isso aqui, ó, e nem isso aqui. Em neutro é a mesma coisa quando eu boto no ponto neutro do carro. Ele não está nem andando e não está nem parado. Ele está em neutro, ele está estável, ou seja, rodeio meu ombro para trás. Ou seja, aqui eu faço uma elevação e rodo para trás. Ou seja, rodo esse ombro para trás que a escápula fica num bom plano de movimento. Agora vamos para o supino. Posicionei aqui nessa máquina. Essa daqui é uma máquina de supino reto. Deixei a minha escápula em neutro. Cotovelo levemente abaixo da linha do meu ombro. E vou fazer um movimento, ó, mantendo essa segurança da escápula. Vou descer na mesma linha do meu tronco. Porque a gente percebe que quanto mais eu desço, mais o meu ombro automaticamente, anatomicamente, vai ter que disparar para cima. É um movimento natural. Então até a linha do meu tronco e subo. Ou seja, excêntrica incompleta, onde eu vou ter um bom trabalho. A gente entende que aqui eu tenho um bom trabalho de alongamento peitoral. Porque a minha escápula está estabilizada e o movimento vem até aqui, eu estou tendo um alongamento de peitoral. Perfeito. Porém, a concêntrica, completa. Porém, a gente tem que ter um detalhe. Não é uma concêntrica completa que eu vou fazer isso aqui, ó. Ou seja, desestabilizar aquilo que eu estabilizei na minha escápula. Fez um movimento, estabilizou, concêntrica incompleta, excêntrica incompleta, concêntrica completa. Adrian, respondida essa dúvida? Cara, perfeito. Basicamente a gente entendeu que não tem problema nenhum a gente fazer algum movimento com alguém que tem alguma alteração, como nos vídeos passados em relação à escoliose ou vários outros vídeos. A gente tem que sempre adaptar e conseguir fazer o aluno, na verdade, dar liberdade para o aluno nessa questão de liberdade de movimento. Por exemplo, né, Adrian, como tu falou, será que esse aluno, o exercício favorito dele não é o supino? Será que o gosto pessoal dele não vale a pena levar em consideração na montagem de treinamento? Então aqui a gente nunca vai limitar o aluno, como tu falou, cara. É isso aí. Pensando aqui, galera, por último, para finalizar, pense no teu aluno conseguir estar progredindo no treino e fazendo os exercícios. Não adianta eu montar o melhor treino do mundo. Ô, ficou bonito pra caramba essa camiseta aqui, tá? Pô. Não adianta eu montar o melhor treino do mundo e o aluno não conseguir fazer. Por isso que pense também no gosto pessoal do aluno. Não é que você vai passar só o que ele goste, mas você tem que analisar e também conseguir incluir algumas coisas que ele vai ter uma maior afinidade para ele conseguir ter uma maior constância no treinamento. O cara gosta de supino, né? Faz só supino. Lucas, sem vergonha que não se inscrever ainda, tu acredita, cara? Cara, galera, informação de graça. Não, tá de sacanagem, né? Além de você estar recebendo conteúdo exclusivo aqui no YouTube, grava ali o horário de novo, Adrian. 4h20 da manhã. 4h20 é um horário de maconheiro, a gente tá aqui gravando o vídeo para vocês de slide. Leve em consideração isso. Se inscreve no canal e seu sem vergonha. Ó, outra coisa para finalizar o vídeo. Link da descrição, tem o nosso grupo da comunidade que a gente está soltando sempre. Por enquanto é gratuito, hein? Por enquanto. Por enquanto. Então entra logo. Aproveitem.